nos ouvindo nesse momento. Muito bem, lembrando que nós já estamos pela emissora classista, nós também estamos no YouTube, nós estamos até pelo YouTube do Carlos Emanuel, né? Então daqui a pouquinho, vamos conversar logo com ele. Começa com você, Carlos Emanuel. Vamos lá, noticiário do Fortaleza, Orenilton Vidal, o tricolor de aço do PC, o Leão. O Fortaleza jogou nesse sábado, aí é o hino do Fortaleza, Grêmio 1, Fortaleza 0, gol de Pepe aos 44 do segundo tempo, expulsão do Osvaldo e houve confusão na arquibancada, teve um rojão jogado contra a torcida do Leão. O auxiliar técnico do Fortaleza, Charles Werbert, francês, foi expulso aos 23 minutos do primeiro tempo e teve aí a ajuda do VAR, né, no caso, para poder expulsar o Osvaldo também. A vitória número 100 do Renato Gaúcho no Grêmio. Com esse resultado, o Fortaleza cai para 17º com 7 pontos, entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ceni falou do prejuízo da expulsão, apesar da equipe ter jogado com igualdade. Vamos ouvir agora a voz, você vê as imagens do jogo, vamos agora ouvir a voz do técnico do Fortaleza, Rogério Ceni. Hoje o complexo de inferioridade que as pessoas sentem nos times, um time que veio da Série C, da Série B, subindo para a Série A, ele já não existe mais para nós. Nós jogamos, esses são um ou dois times que são muito acima da média, muito acima da curva. A gente joga de peito aberto, enfrentando qualquer equipe, como foi o Grêmio, que é uma belíssima equipe que tem característica, né, posse de bola, jogo. Nós em determinado momento também colocamos a bola no chão, jogamos de igual para igual com o Grêmio. E lamentavelmente, né, com a expulsão, já no último jogo aconteceu mesmo com o Atlético Paranaense. E hoje também ficar com um jogador a menos pesa muito. Depois de 13 jogos, de quarta e domingo, viajando há 12 dias. Uma expulsão do Osvaldo hoje, por exemplo, você pede uma substituição para o próximo jogo contra o Cruzeiro. Nós não temos esse número de atletas para tentar mudar o jogo ao longo do campeonato. Isso faz muita falta no dia de hoje. Muito bem, né? Isso aí foi a entrevista do Rogério Ceni após a derrota diante da equipe do Grêmio. E a gente aqui, Rogério, começando com você aí, a gente mostra que a feição do Rogério Ceni nessa entrevista mostrou um abatimento, mostrou uma tristeza, né? Se quiser, Danilo, pode retornar aí. A gente observa a situação do Fortaleza, que entra na zona do rebaixamento, a expulsão do Osvaldo. Análise aí, Rogério, dessa equipe do Fortaleza, fica à vontade. Não, o Fortaleza manteve o padrão de jogo, o mesmo jogo contra o Atlético Paranaense. Só que o Rogério tá abatido ali, não é questão da derrota somente. Óbvio que a derrota ela não é bem-vinda, apesar de estamos no início como é brasileiro, né? Mas nunca é bom também estar na zona do rebaixamento, porque há um grande campeonato pela frente, o Fortaleza pode se recuperar até no próximo jogo. Acho que a preocupação do Rogério Ceni não é a zona de rebaixamento, porque o time tem capacidade de sair da zona de rebaixamento e até brigar pela Sul-Americana, né? Quem sabe uma Libertadores. O Fortaleza tem time para isso, tem que ter reforços. O abatimento do Rogério é essa discriminação que ainda existe no futebol brasileiro, desse comparativo de camisas, time grande, time pequeno. Verdade. O Fortaleza ficou muito tempo fora da primeira divisão e retornou à primeira divisão esse ano. E os árbitros ainda olham com certa discriminação, um certo preconceito, né? Não seria todos os árbitros, mas teria um ou dois. E nós temos já nesse campeonato um grande exemplo, como um jogo do Botafogo, que foi um pênalti claro e o juiz não deu. E agora tivemos esse exemplo agora, que era uma interpretação para cartão amarelo, ele foi direto no cartão vermelho. Ele tinha puxado o amarelo, ele viu o vídeo lá, o VAR muito rápido. Ele não analisou vários ângulos, porque o VAR serve para quê? Analisar vários ângulos, da frente, o frontal, o lateral, o ângulo que fica por trás do gol. Então tem vários ângulos no estádio com câmeras. Hoje a tecnologia coloca câmeras em volta do estádio todo. Então ele fez o VAR justamente para isso, analisar profundamente aquela falta, profundamente o lance que aconteceu uma falta. Ele não teve esse critério. Ele rapidamente olhou o VAR e voltou para trocar de cartão amarelo. Quer dizer, é muita coincidência, né? Vai acontecer isso com o Fortaleza. O presidente Marcelo Paes também reclamou. Há essa grande diferença, sim, no tratamento de camisas. Há uma grande diferença. Então esse ano não foi esse ano não, já foi alguns anos anteriores, como foi a primeira divisão, em 2005 aconteceu lances também duvidosos. E sempre há um complô quando o time nordestino. É uma coisa que tem que ser quebrada, talvez seja quebrada ao longo do tempo.
não por todos, que todos não podem pagar por um, mas por alguns árbitros ainda tem uma visão preconceituosa do futebol nordestino para o futebol sulista e sudeste do país. Muito bem, e falando um pouco ainda do Fortaleza, Wellington, nós acompanhamos aqui que o Fortaleza vem de 3 derrotas, sendo que as 2 últimas levando gol por falta de atenção. Analisa aí, o Fortaleza leva gol aos 42 minutos diante do Atlético Paranaense, que foi eliminado da Copa do Brasil, e ontem leva um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Desentendimento ou atenção aí da defesa do Fortaleza? Desatenção não é só do Fortaleza, o Ceará também passou por isso em alguns jogos, né? Nos minutos finais, tomar esse gol, hora que era para segurar o jogo, porque estava com 1 a menos, dava para segurar o resultado. E o replay mostra só a parte do gol, mas não mostra que foi acho que acredito que o lateral querer sair jogando, tocando a bola, uma coisa que é para rifar. Ele saiu jogando errado, o Grêmio roubou a bola e fez o gol. Mas no mais o Fortaleza fez uma boa partida, que eu vi, enquanto estavam iguais os times. A chateação do Rogério também acredito que seja por ver que o Grêmio não jogou tão bem. Quem assistiu o jogo viu isso. Dava para o Fortaleza ter ganho. E infelizmente não conseguiu colocar a bola para dentro, concretizar. Em relação à falta, né, pelo que eu vi, eu acredito que deve ter sido para vermelho mesmo, né? Porque pelo que diz a regra, a questão de se olhar o VAR e ver a repetição de um lance, para vermelho é se atingir para preservar a integridade física do outro atleta, né? E como ele viu que a integridade do Léo Moura ali quase quebra o tornozelo dele, ele viu que era para expulsão. Nesse sentido eu achei correto. Muito bem, agora eu vou trazer a participação do Carlos Emanuel. Carlos Emanuel, 2 assuntos no momento do Fortaleza. Fortaleza levando o gol em 2 jogos, quase no final do jogo, né? E a gente viu a entrevista aí do Rogério Ceni, que mostra um abatimento no momento, mostra aquele olhar de preocupação. É hora de se começar a se preocupar no campeonato, que agora sim volta o Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe que já está eliminado, já foi campeão em algumas competições, como a Copa do Nordeste, já foi campeão do Cearense, agora volta toda a atenção ao Campeonato Cearense. Análise agora da equipe do Fortaleza. No caso aí, a gente tem que separar as situações. O Fortaleza tem todo o mérito, parabenizar o Fortaleza pelas conquistas dos últimos 6 meses, mas tem que ver a realidade do momento. O Fortaleza é um time debutante na Série A, tá começando. Isso não pode também ser um justificativo, nenhuma desculpa para passar o ano todo falando sobre isso, que chegou agora, que o time é limitado. Realmente o Rogério Ceni faz milagres com o elenco que ele tem. Ele é um treinador muito capacitado, fez cursos na Europa de treinador. É um cara que conhece, porque teve dentro de campo várias vezes como jogador, é uma liderança. Mas o Fortaleza, ele está sentindo a questão das peças de reposição, né? Ele não tem peças. Por exemplo, o Fortaleza perdeu o Wellington Paulista, perdeu o próprio Edinho. E no caso aí, o Chiesa, que é jogador do Botafogo, que veio pro Fortaleza, ele no caso, não se adaptou ainda ao estilo de jogo do Fortaleza. Fortaleza recente ainda de um meia criador, um jogador que possa fazer a definição. Então o Fortaleza ainda está nesse processo de mudar. Entrou na zona de rebaixamento, acende a luz amarela, né? Porque ainda tem muita competição pela frente. Vai ter a parada da Copa América. O Fortaleza tem todas as condições de se reestruturar e de dar a volta por cima. Eu acredito que vai ter muito trabalho Rogério Ceni, mas como ele, todas as outras equipes vão realmente precisar de reformulação. E não podemos também tirar o mérito do Grêmio e também analisar essa questão da arbitragem que vai ser debatida aí durante a semana. Muito bem, falando aqui, Rogério, eu sei que você vai questionar isso aí, já me leva ao próximo jogo da equipe do Fortaleza. Eu fazendo uma análise sobre o Fortaleza vai ter um jogo sem o Edinho
que já está contundido, sem o Wellington Paulista, sem o Oswaldo, né? E sem o Rogério, sem o Roger Carvalho, que está sentindo lesões. Como é que a gente pode prever? Até um ponto dessa parada vai ser obrigatório, é importante para a equipe do Fortaleza, porque perder essas peças diante do seu torcedor, vai enfrentar a equipe do Vasco, precisando vencer, passa imediatamente da zona do rebaixamento. Como é que a gente pode prever o Fortaleza já para o próximo jogo? Não, ele prevê que ele vai talvez, espera que entre com o Patrick, no lugar do Roger, não com o Natan. No lugar do Oswaldo, ele mantém o Massinho, né? E temos ainda o Chiesa ali na frente. Temos o Júnior Santos e o Gabriel Dias, o André Luiz, que é o atacante. Então são as peças que ele tem que usar para repor essa dificuldade da falta de elenco, né? Não vai ter Oswaldo, nem Elton Paulista e nem vai ter Roger Carvalho. São grandes percas. Mas eu acredito que os jogadores que ele vai entrar são esses que eu citei agora. Porém, é preciso reforçar a equipe. Sim. É preciso reforçar a equipe, sem dúvida, né? Qualquer equipe que entra na zona de rebaixamento, tanto faz ser na primeira rodada, segunda rodada, tem que sempre ligar o sinal de alerta. Então o Fortaleza ligou o sinal de alerta. Tem condições de se vencer o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também não tá esses balai todo, como você fala aqui no Ceará, no Nordeste. Não tá esse balai todo, não tá esse time todo. Tá um time em crise. Porém é uma equipe de camisa, né? Time grande, ele pode se recuperar a qualquer momento. Um piscar de olho, o time grande deve ganhar uma partida de futebol. Vai ser um jogo difícil. É um jogo que o Fortaleza tem que vencer para somar mais 3 pontos e subir um pouco na tabela. É um jogo que o Fortaleza tem que vencer. Nem empatar eu considero um bom resultado. É vencer e se preparar para depois da Copa América, trazer reforços e preparar o time para dar continuidade no Brasileiro. Então é preciso realmente reforços do Fortaleza. Não tem um elenco. Precisa mais jogadores, contratar aí 6 jogadores se tiver condições. Né? Muito bem, Wellington Silva, me diz uma coisa. O Vasco deu um saldo vencendo a equipe do Internacional. É o próximo jogo da equipe do Fortaleza. E a análise... não. O próximo jogo é da equipe do Fortaleza, é o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro em casa. Quem joga... então tá certo, desculpa aí. Ó. É porque o Vasco venceu, é o Cruzeiro. Análise aí do Cruzeiro, que é um time... Depois a gente vai ver a tabela, nós vamos analisar o Campeonato Brasileiro em si. Próximo jogo da equipe do Fortaleza diante do Cruzeiro. Cruzeiro, todo mundo sabe que é uma ótima equipe, vem bem na Libertadores. No Campeonato Brasileiro não vem tanto, né? Tá tendo suas dificuldades, seu maior artilheiro Fred, né, se machucou, mas ainda tem jogadores perigosos como Thiago Neves, Robinho, que podem decidir, mas eu acredito que o Fortaleza ainda possa fazer frente. Fortaleza passou 12 dias fora, né, disputando 3 competições, cansaço em cima de cansaço, realmente não tem um elenco com poderio financeiro como os times do Sul, mas agora, só se concentrando no Campeonato Brasileiro, né, a gente acredita que o Rogério possa se concentrar melhor e desempenhar um bom trabalho. Alguma coisa a acrescentar aí, o meu caro amigo Carlos Emanuel? Vamos acrescentar que o Cruzeiro está passando por uma dificuldade, não sei quantos jogos já que não vence, né? Não sei se o Hélio sabe essa informação, mas já tem aí quase 9 jogos que o Cruzeiro está aí. Eu digo talvez aqui no Brasileiro, né? Porque fora tem a Libertadores ainda, que ele tá sem vencer. E o Fortaleza tá nessa dificuldade aí também, Fortaleza já tem umas 3 derrotas seguidas, se eu não me engano. 3 derrotas seguidas. Juntando o Brasileirão e a Copa do Brasil. O Fortaleza tem 2 derrotas no Brasileiro, Flamengo e agora Grêmio. Mas eu digo na sequência, porque conta na sequência de trabalho do Rogério Ceni. Então, chega a ser chega a pesar pro elenco, né? Porque é difícil uma equipe pequena do Nordeste, uma equipe grande do Nordeste, mas a nível nacional, em termos de finanças, ainda não se equivale ao time do Sul. O time do Cruzeiro perde uma peça, ele pode ao mercado contratar. O time do São Paulo, do Flamengo, inclusive o Flamengo contratou, daqui a pouco vamos falar, o Rafinha, né, lateral chegou. O Jesus não viu com muito bons olhos o jogo de, como já falado, do Fla-Flu, né? Mas o Fortaleza não tem essa capacidade no sentido financeiro, apesar de estar de parabéns a questão do sócio-torcedor, que está crescendo, um dos que mais cresce no Nordeste, a estrutura que o Rogério Ceni está implantando. Mas dentro de campo, o Fortaleza ainda tem muito a crescer. Eu acho que na raça
no apoio da torcida, essa vitória contra o Cruzeiro pode ser um alívio e pode vir, eu acho, agora. Só para falar a tua dúvida aí, a última vitória do Cruzeiro foi no dia 5/5 contra o Goiás no Mineirão, 2-1, ou seja, mais de um mês, né?